Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma ferramenta muito eficiente lançada recentemente por uma das maiores empresas de inteligência artificial que vai ajudar muito no nosso dia a dia para elaboração de peças, documentos, notificações, e-mails. Eu tô dizendo aqui do ChatGPT with Canvas, tá, gente? Que é uma versão recentemente, um novo modelo lançado pela OpenAI pro ChatGPT, essa inteligência artificial que eu já utilizo bastante no dia a dia. E eu quero também aqui dizer que se você não utiliza ainda uma inteligência artificial para te ajudar no seu dia a dia, eu quero que você veja esse vídeo até o final e talvez pense como ela pode ser eficiente, tornar o seu trabalho muito mais eficiente no dia a dia da advocacia, né? Então espero que esse vídeo te ajude, tanto talvez aí para te mostrar essa nova ferramenta, mostrar uma forma de otimizar o nosso trabalho na elaboração de peças, não só peças, mas também artigos jurídicos, textos, enfim, a utilização, a gama de coisas que eu posso utilizar aqui, uma inteligência artificial, ela é praticamente infinita, tá, gente? Então, o meu objetivo é trazer para você essa possibilidade. Muita gente acaba não utilizando a inteligência artificial, achando que a inteligência artificial ela vai substituir o advogado ou a petição ou aquele conteúdo que é produzido ali pode ter menos qualidade do que se o advogado elaborasse do zero. Gente, vocês vão ver ao longo desse vídeo que muitas vezes a gente tem uma visão equivocada da produção de conteúdo através da ajuda de uma inteligência artificial. É o que eu costumo dizer. No final, quem vai assinar o documento é sempre o advogado, é sempre a advogada. Então, a gente que vai chancelar a qualidade daquele documento. Então, é preciso que a gente sempre faça uma revisão do conteúdo que é gerado com o auxílio de inteligência artificial. Assim como muitos advogados acabam trabalhando, utilizando padrões de petições, utilizando ali, às vezes, fazendo correção de petições que às vezes o estagiário encaminha, algum colaborador do escritório, às vezes o advogado faz o trabalho de revisão, você também tem que fazer o trabalho de revisão com o uso da inteligência artificial. Mas, sem mais delongas, vamos aqui apresentar para vocês esse ChatGPT-4 with Canvas, né, que a gente tem até aqui o site, né, da OpenAI, dizendo que ele foi lançado no último dia 3 de outubro e é uma nova forma, é um modelo criado para criar uma espécie de assistente em um documento editável. Através dele, né, como a própria OpenAI aqui diz, ele se torna um colaborador em textos e códigos. Então a galera que trabalha com programação também pode utilizar bastante isso daqui. Se você não sabe, o ChatGPT hoje funciona da seguinte forma: crie um parágrafo sobre direito de família. Então, atualmente é assim que funciona. Ele cria um texto que eu pedi, né, para criar um parágrafo sobre direito de família, e esse texto aqui eu não consigo editar aqui, eu teria que copiar, colar lá no Word para tornar esse trecho aqui editável. E se eu quiser pedir alguma modificação, como por exemplo, comece o texto acima com bom dia. Um exemplo aqui bem simples, bem bobinho, né? E aí ele fala: bom dia, o direito de família é o ramo do direito civil. Ou seja, ele repete o texto de cima, então eu teria que copiar de novo e isso acaba fazendo que o chat fique bastante extenso. E não é isso que esse novo modelo vai fazer, né? Esse modelo tem algo muito especial, muito bacana. E para exemplificar aqui para vocês, eu vou elaborar uma petição inicial com a ajuda do ChatGPT, que trata da peça prático-profissional do 13º Exame de Ordem em Direito Civil. Exame de ordem esse que, por curiosidade, eu fui aprovado no 13º exame, fazendo essa peça prático-processual, que é uma peça aqui do Direito Civil. E eu vou pedir, elabore uma petição inicial com base na questão abaixo. Então, simplesmente vou dar 2 pontos, vou colocar, copiei e colei a questão lá do exame de ordem, tá, gente? De forma simples, e você já vê que ele me dá a estrutura praticamente pronta da petição. Óbvio que é preciso revisão, é preciso melhorar, né? Eu não considero que isso que ele me trouxe aqui é 100% funcional, mas já é uma estrutura para a gente começar. É como se a gente tivesse pegado um modelo de uma peça parecida. E como você pode perceber, aqui a janela do ChatGPT já muda bastante. Ele cria essa área aqui na parte lateral esquerda,
que funciona como um assistente. Ou seja, o que eu pedi para esse assistente aqui, ele vai modificar na petição aqui do lado, tá? Então, se eu pedir, por exemplo, para ele falar, olha, altere a vara civil da comarca do Rio de Janeiro para vara civil da comarca da capital. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o hábito de utilizar comarca da capital ao invés de usar comarca do Rio de Janeiro. Então, como você vê aqui, olha, ele já alterou vara civil da comarca da capital Rio de Janeiro. Essa mesma modificação, se eu vir aqui no texto, eu posso clicar e pedir altere vara civil da comarca da capital para comarca da capital do TJRJ, um exemplo aqui para tornar mais rápido. Então, eu posso fazer esse pedido também nesse botãozinho que ele aparece aqui do lado. Então, se torna completamente editável. Ele não fica toda hora me dando um texto novo em relação a algo que eu modifiquei. Eu consigo modificar na própria tela. E o mais bacana, pessoal, que se você não é assinante ou se você não tem o software do Word, você pode digitar diretamente aqui no texto. Então, por exemplo, comarca da capital, o assunto era Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, consigo fazer edição nesse próprio documento. Isso facilita caso eu não tenha um editor de texto, ou então caso eu queira simplesmente finalizar o documento aqui e simplesmente copiar e colar lá no meu editor de texto favorito. Então, já consigo fazer essas edições aqui de forma muito simples. Um outro exemplo que a gente pode estar utilizando, olha, vamos ver aqui se ele faz o pedido de dano moral. Aqui no rol de pedidos, olha, ele pede citação da ré, condenação à substituição do ar-condicionado, indenização por danos morais no valor XXX em razão do prejuízo causado. Posso simplesmente vir aqui, ó, coloque o pedido de dano moral em R$20 mil. Coloque também o número por extenso. Então, vamos ver aqui se ele vai fazer essa alteração. Aqui ele deu uma falha ao fazer a edição, né? Lembrando que tá numa versão beta, então é normal que ele apresente alguns erros. Vou mudar aqui o texto. Preencha o valor do dano moral em R$20 mil. Vamos ver aqui se ele vai conseguir localizar. Como é uma versão beta, pode ser... Aqui, ele está encontrando erro, mas eu poderia simplesmente vir aqui e criar essa edição. Ele não conseguiu devido a um problema em identificar o texto. Deixa eu fazer mais uma tentativa. Deixa eu vir aqui, olha. Complete. Pedindo para ele botar aqui, para ele completar com R$20 mil. Vamos ver se ele vai. Eu não sei se ele vai trazer aqui, vai fazer essa edição. Novamente ele está apresentando falha nessa parte. Lembrando, como eu falei para vocês, está numa versão beta, pode ser que apresente erros, mas você já consegue entender o conceito aqui do funcionamento. Inclusive, ele possibilita que eu possa simplesmente vir aqui e digitar os R$20 mil que eu queria. Vamos ver se eu consigo preencher. Complete o valor da causa em R$20 mil. Vamos ver se ele vai apresentar erro novamente, né? Ou se ele vai conseguir. Tá, novamente aqui apresentou falha, mas eu poderia novamente vir aqui e editar, né? Então, como vocês estão vendo, né? Aqui a gente tá fazendo a gravação, fazendo esse teste, tá numa versão beta, então a tendência é que isso aqui melhore. Posso pedir aqui, olha, coloque no final da peça o nome do advogado como sendo Melvio da Silva. Posso pedir aqui, olha, vamos ver se ele vai preencher o nome do advogado. Tentei adicionar no final da peça, mas não consegui localizar o trecho desejado. Então aqui ele está apresentando bastante erro, tá, gente? Como vocês podem ver, não tá legal na minha concepção. O que eu vou fazer? Vou iniciar um novo chat, vou fechar esse daqui, olha. Vou fechar esse chat aqui e vou abrir um novo. Então, deixa eu abrir um novo chat. Ele está apresentando muito erro e não estou conseguindo exemplificar aqui legal para vocês. E, novamente, ele vai me dar uma estrutura da petição. Coloque o valor da causa e o pedido de danos morais como sendo em R$20 mil. Vamos ver se ele vai complementar.
aqui ao final, coloco novamente utilizando aqui o assistente no lado esquerdo. E aqui agora ele identificou, olha, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$20 mil, o valor da causa, atribui-se o valor da causa em R$20 mil. Ao final, aí posso novamente editar aqui, ao final, coloque como advogado da petição Melvio da Silva. Então vamos ver se ele vai acrescentar a informação do Melvio da Silva. Novamente aqui apresentou um erro, né? Enfim, tá apresentando bastante erro. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma outra funcionalidade que ele traz aqui, pessoal, que é, por exemplo, editar ou explicar. Se eu vir aqui, olha, explique. Vou pedir para ele me explicar esse parágrafo. E ele vai, olha, o trecho selecionado descreve que o autor, Marcelo, adquiriu um ar-condicionado em janeiro de 2013 com um objetivo específico. Então eu posso, inclusive, uma outra funcionalidade seria pegar um texto, né, um artigo, talvez, e pedindo para ele explicar trechos, temas que tem ao longo de um texto que seja complexo. E agora, pessoal, acho que a grande cereja do bolo dessa versão aqui do ChatGPT with Canvas é essa parte aqui de sugestão de edição. Olha o que ela faz. Adicionar emojis. Eu posso simplesmente clicar nesse botãozinho e ele vai criar aqui vai colocar uma série de emojis na minha petição, como você está vendo. Olha, então, isso aqui para eu criar um texto, às vezes para as redes sociais, pode ficar interessante. Ó. Ele está adicionando aqui o solzinho, como altas temperaturas. Então, com um clique, ele edita aqui direto, ao vivo, aqui na minha peça. Aqui ele agora conseguiu colocar o nome. Olha, Melvio da Silva, tá vendo? Aqui ele já fez a correção. Eu posso também pedir para ele alterar o nível de leitura. Eu posso colocar aqui nível de leitura como ensino fundamental, pré-escolar, ou então até mesmo com nível de pós-graduação. Como uma petição, vamos pedir para ele aumentar o nível de leitura, colocando aqui para nível de pós-graduação. Então ele vai trazer aqui todo um estilo de escrita um pouco mais robusto. Isso é muito legal se você estiver escrevendo um artigo, dependendo do foco, né? Eu estou escrevendo um artigo para auxiliar advogados. Então você pode escrever talvez ali usando termos mais técnicos em relação ao juridiquês, né? Porque a tendência é que o advogado venha entender aquele trecho. Se você está falando com um público que não cursou direito, por exemplo, você utilizar trechos mais robustos e de difícil compreensão pode dificultar o entendimento por parte do teu leitor. Então, eu posso ajustar aqui o nível de leitura de forma automática, apenas com um botão. Você está vendo aqui, ele já vai fazendo a alteração de forma bastante rápida. Isso aqui é uma coisa que eu também achei muito legal. Ele, de fato, funciona como um assistente trabalhando em cima dessa nossa petição, desses nossos requerimentos. E quando eu pedi para ele melhorar aqui o nível de leitura, você percebe que ele já tirou os emojis, né? Aquelas imagens que ele mesmo tinha colocado antes por conta da minha solicitação. Então, aqui eu já tenho toda uma modificação na nossa petição para ela trazer um linguajar, talvez, aqui a gente selecionou, né, o nível de pós-graduação. Então, eu posso ajustar o nível de leitura aqui de acordo com o texto que eu estou fazendo. Outra coisa que eu posso fazer também é ajustar o tamanho. Posso trazer um texto menor, trazer um texto maior, posso aumentar o texto. Vamos supor que o meu artigo, vamos supor que não fosse uma petição inicial, fosse um artigo jurídico, e eu quisesse aumentar o tamanho dele, poderia fazer também. Vamos supor que eu queira expandir essa parte aqui que ele fala sobre o artigo 6, inciso 6º do CDC. Aprofunde, eu posso clicar aqui nesse texto e simplesmente pedir para ele aprofundar. A tendência é ele aumentar apenas essa parte, trazendo uma fundamentação mais robusta. Lá, ele aumentou o tamanho do meu texto. Vamos supor que eu queira que ele resuma, né, só essa parte aqui em relação ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai alterar somente essa parte para criar um resumo. E aqui, para finalizar, vou mostrar aqui para vocês a questão de ajuste o tamanho, né? Vamos pedir para ele expandir. Ele vai pegar toda essa minha petição e vai expandir ela. Essa questão de expandir nem sempre é interessante, porque ele simplesmente, às vezes, ele vai dar uma enrolada, né? Vai encher um pouquinho de linguiça. Como eu gosto de fazer, caso eu queira melhorar e ampliar a fundamentação que eu estou utilizando em determinado parágrafo, o que eu geralmente faço é assim, olha, vem aqui e acrescente algo em relação ao Código Civil, por exemplo.
Posso vir aqui no Código de Defesa do Consumidor, acrescente a esta parte algum artigo do Código Civil, para melhorar, para aumentar a fundamentação desse parágrafo. E aí ele vai trazer aqui, além de manter o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil no artigo 186. Então você percebe que a construção da petição inicial, utilizando essa ferramenta aqui, ela fica muito fluida, muito fácil, muito tranquila da gente trabalhar com ela. Vocês viram que ele apresentou aqui alguns erros, né? Ele inclusive fala que, olha, ChatGPT pode ter erro, considere verificar informações importantes. Mas uma das coisas que eu mais presto atenção, né, além, obviamente, da coerência que ele está trazendo na escrita, são os artigos que ele está utilizando, tá, gente? Isso é muito importante. No início, o ChatGPT errava bastante questões de artigos. Com o tempo, ele tem errado cada vez menos, eu tenho percebido cada vez menos ele errar um artigo ali, mas eu sempre faço a conferência. Eu acho a conferência do artigo muito importante, porque imagina, você assinar um documento onde você está pedindo prioridade na tramitação utilizando um artigo que não tem nada a ver com aquilo que está escrito na petição inicial. É mancada, né, gente? Então, assim, o mal da inteligência artificial não é o advogado usar ela, é o advogado usar e não conferir o conteúdo que está sendo produzido ali. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha mudado a convicção de quem fala assim, não vou usar a inteligência artificial. Cara, isso aqui eu usei um modelo de uma petição, mas pode ser utilizado para notificação, pode ser utilizado para responder e-mails dinâmicos. Então, assim, facilita muito no dia a dia e esse ChatGPT com Canvas realmente tá bem interessante. Espero que saia do beta o quanto antes, que a OpenAI corrija, né, esses erros de não identificação, torne cada vez mais a inteligência artificial mais inteligente para que a gente possa usufruir e otimizar o nosso dia a dia. Você vê que aqui conversando, falando um pouco com vocês, a gente já conseguiu elaborar uma estrutura de petição inicial. Óbvio que não é adequada para eu protocolar ali do jeito que estava, se bem que eu também não me atentei muito ao conteúdo em si e mais às ferramentas que esse ChatGPT with Canvas está trazendo para a gente, que elabora artigo ou então peças processuais. Se você gostou desse conteúdo, pessoal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!